Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora para a leitura do texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo capítulo 3, vamos ler do versículo 14 ao 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, Senhor, pela leitura da Sagrada Escritura. Obrigado pela bênção a Deus de podermos agora meditar, Senhor, na Tua Palavra. Esse é um momento para nós importante no culto, ó Senhor, da pregação, da mensagem. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Teu Espírito Santo abençoe o nosso entendimento e nos dê graça, Senhor, para compreendermos a Tua Palavra e a Tua vontade, em nome de Jesus. Que o Teu povo seja edificado, que o Senhor seja glorificado e que esse Teu servo seja usado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Um teólogo do século IV chamado Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona, porque ele foi bispo em Hipona. Ele disse que se os dias de um homem fossem tantos quanto os dias do mundo, de Adão até o dia do juízo final, e se esse homem sentasse e meditasse nas Escrituras Sagradas, ele não conseguiria compreender quão profundas são suas palavras, as palavras das Escrituras. E o que Agostinho queria destacar com isso? Essa frase destaca a profundidade inesgotável das Sagradas Escrituras, sugerindo que, ainda que um homem vivesse todo o tempo da história humana, do início de Adão até o juízo final, até o fim da existência, esse ser humano, esse homem, ele não conseguiria entender, ele não conseguiria esgotar o sentido e a sabedoria contidos na Bíblia. Agostinho frequentemente enfatizava a riqueza divina da palavra de Deus nos seus escritos. Como eu disse durante o louvor, eu quero falar sobre a suficiência das Escrituras nesta manhã. Deus se revelou de muitas maneiras, como diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 2.
Porém, houve um processo pelo qual esta revelação foi registrada, ou seja, foi escrita e preservada nas páginas da Escritura Sagrada. Esse registro, ou a escrita da palavra revelada, é o que recebeu o nome que chamamos de inspiração. Na revelação de Deus, há o momento do ato propriamente dito, em que Deus revelou a si mesmo ou revelou algo de si mesmo. Esse ato da revelação foi uma tarefa exclusiva de Deus. A inspiração foi o momento de se registrar esta revelação. E esse registro, ele foi tanto tarefa divina quanto humana, como nós lemos no texto de Paulo a Timóteo, e vamos pensar a respeito disso nessa manhã. Assim, existe diferença entre revelação e inspiração. Inspiração precisa ser definida como a influência divina sobre os escritores da Bíblia, a fim de preservá-los de erros e para capacitá-los de modo que registrassem com toda fidelidade os eventos revelados por Deus, os eventos revelatórios de Deus. Em alguns casos, houve uma distância temporal entre ambos, a revelação e a escrita. Às vezes, um período muito longo, uma distância muito longa. Algumas vezes, os escritores presenciaram os atos revelatórios de Deus, como boa parte dos evangelhos e também de Atos, para citar esses exemplos. Em alguns casos, como nos Salmos, o ato da revelação de Deus coincidiu com a escrituração, porque no momento em que o salmista meditava sobre algum assunto, ele tomava a pena para escrever, e acontecia então simultaneamente a revelação e o registro daquilo que fora revelado. Isso também pode ser visto nas epístolas. Mas em outros casos, como por exemplo, quando o profeta, em outros casos, houve momentos de intervalo entre o ato divino da revelação e a sua escrituração. Por exemplo, quando o profeta recebia uma visão e essa visão só era registrada posteriormente. Nós falamos aqui durante alguns meses sobre Gênesis 1. E eu queria lembrar com vocês, ninguém estava presente quando os eventos de Gênesis 1, versículos 1 a 2, aconteceram. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Nós sabemos que Moisés registrou isso muito tempo depois, mas ele não estava lá. Não temos conhecimento de alguém que estivesse lá por ocasião desta revelação divina. De qualquer forma, todo o processo, desde o ato revelatório até o momento da escrituração, é revelação de Deus. E Deus garante que
não importando quanto tempo vai demorar até o registro ser feito, Deus garante que quando for feito o registro, quando aquela palavra for escrita, Ele estará inspirando o autor para que ele seja fiel, para que aquela palavra seja divinamente inspirada. A inspiração não é uma atividade à parte da revelação. Então vamos pensar em Gênesis, no ato da criação. Ninguém estava lá, mas possivelmente Adão pode ter falado para Caim, para Abel, porque enquanto não havia escrita, as coisas eram passadas pela oralidade. É o que chamamos de tradição oral. Então Adão falou para Caim, falou para Abel, talvez falou para Sete. A gente não percebe que a certa altura em Gênesis, depois de Sete, diz assim: e então se passou a invocar o nome do Senhor. De alguma maneira, aquilo que veio sendo falado oralmente fez sentido, e naquele momento, então, aquela geração passou a adorar a Deus, passou a invocar o nome do Senhor. E isso, assim sucessivamente, até chegar o tempo quando Moisés fez o registro, não só de Gênesis, mas Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Levítico, Números, Deuteronômio. Escrevendo assim todo o Pentateuco. A inspiração não é uma atividade à parte da revelação. Fazemos essa distinção apenas para entender os dois momentos, que às vezes acontecem concomitantemente ou juntos, e às vezes acontecem separados. Vamos continuar pensando? Antes de prosseguir falando da suficiência, quero falar nesse primeiro ponto da inerrância das Escrituras. Quando se fala que a Bíblia, que a Escritura é inerrante, se quer dizer que em tudo que a Bíblia ensina, seja religioso, moral, social ou físico, ela é absolutamente verdadeira e livre de erros, isenta de erros. Não significa que a Escritura diga toda a verdade, no sentido toda aqui, no sentido de exaurir, esgotar o assunto sobre tudo que ela ensina. A Bíblia fala sobre casamento, mas não esgota tudo sobre casamento. A Bíblia fala sobre família, mas não esgota o assunto sobre família, mas sobre tudo que ela trata, em tudo que a Bíblia ensina, mesmo que fale pouco sobre o tema, ela diz a verdade. Os teus testemunhos, como nós lemos lá no Salmo 119, são verdade. Teus preceitos são verdade. Tua lei é verdade. Tua promessa é verdade. Teus juízos são em tudo verdade. Nós lemos isso, Salmo 119, versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Provérbios 30, 5 a 6 vai nos dizer que toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. E nos exorta a palavra: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, nesse segundo ponto, vamos pensar um pouquinho sobre a suficiência das Escrituras. A palavra de Deus é suficiente para você? Não precisa responder, mas apenas para pensar. A Bíblia é suficiente para mim, no tocante àquilo que eu necessito para suprir, nutrir e guiar a minha fé?
Ou eu preciso de buscar em outras fontes? Ou eu preciso buscar fora da Bíblia algo mais a fim de suplementar a minha experiência de fé cristã? A gente ouve falar tanto sobre suplementação, suplemento alimentar, suplemento vitamínico, suplemento disso, suplemento daquilo. E às vezes pessoas estão buscando suplementar também a palavra, fazendo parecer que a Bíblia não é suficiente, que a palavra de Deus não é suficiente. O catolicismo possui 3 fontes de autoridade: o Papa, a tradição e a Bíblia. Às vezes essas fontes, elas se conflitam. Vez por outra o Papa diz ou faz alguma coisa contrária à tradição, ou mesmo contrária à Bíblia, mas tanto o Papa quanto a tradição, no catolicismo, possuem autoridade maior que a Bíblia. Eles inclusive chegam a dizer que a autoridade da Bíblia, a Bíblia recebe a autoridade da igreja, a igreja é maior do que a Bíblia. E essa foi a razão do reformador Martinho Lutero defender o sola a Escritura é suficiente. É o contrário, a igreja recebe a sua autoridade da palavra, o papado recebe sua autoridade da igreja, que recebe a autoridade da palavra. Então, nem o colegiado, nem o magistério na igreja católica tem autoridade maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente e toda autoridade emana daqui, da palavra. Por isso, os reformadores, não apenas Lutero, mas depois dele, Calvino, Zwinglio, defenderam a Bíblia como única autoridade. Não a igreja, não o papado, não a tradição. Embora a tradição possa ter seu valor, num lugar onde nós não temos língua escrita, a tradição oral tem sua importância. E houve momentos na história em que ainda não havia escrita. Então, foi importante a tradição oral. Existe também o subjetivismo contemporâneo do Deus me falou. Você precisa de algo mais além da Bíblia? Deus me falou, tive um sonho, recebi uma revelação. Alguém me deu uma visão, compartilhou uma visão comigo. Muitas pessoas colocam estas experiências acima da autoridade das Escrituras, mas, meus queridos irmãos e irmãs, se eu necessito de alguma coisa mais, de alguma coisa suplementar, além das Escrituras, então isso significa que a Bíblia não está sendo suficiente para mim, mas a palavra de Deus é suficiente, a Escritura é suficiente. No tocante à vida, ao relacionamento com Deus, no tocante à obra de Deus, no tocante à salvação, ainda há revelação divina hoje fora das Escrituras? E a resposta é não, irmãos. Deus já revelou tudo o que Ele se propôs revelar a respeito da salvação e da espiritualidade da vida relacional com Deus, da vida espiritual, da vida de fé. E Deus encerrou essa revelação nas Escrituras. Quando nós ouvimos falar sobre o cânon, o fechamento, o cânon foi fechado, foi encerrado. Toda a revelação de Deus a respeito da salvação para a humanidade está revelada na Bíblia, nas Escrituras. Então, se há alguma coisa que eu ainda não entendo dentro daquilo que foi revelado nas Escrituras, porque é amplo demais, é vasto demais,
Então o que eu preciso não é de mais revelação. Já tem revelação demais que eu não sei, que eu não entendo. Eu não preciso de mais revelação. O que eu preciso, sim, é de iluminação. Iluminação para compreender o que Deus já revelou. Então, resumindo, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ilumine através do Seu Espírito Santo, a fim de nós compreendermos o que Ele falou, a fim de nós compreendermos o que Ele já revelou e está aqui na Sua palavra. Não precisamos ir tão longe quanto considerou Agostinho, esperar que chegue lá no juízo final, porque já tem coisa demais aqui, a gente não consegue entender. Para que mais revelação? Para que mais, se eu não consigo entender o que está aqui? Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para compreendermos a Sua palavra na sua plenitude, na sua totalidade. Vamos então para o nosso texto, a fim de vermos 5 características da Escritura, com base em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação. Alguns aqui acham que Paulo poderia estar falando dele, daquilo que Timóteo aprendeu como discípulo dele, mas muito provavelmente Paulo está se referindo ao que Timóteo tinha recebido em casa, através da sua mãe e da sua avó. Da sua avó, volte um pouquinho, capítulo 1, versículo 5, onde ele fala da avó Lloyd e da mãe Eunice de Timóteo. Lembro da sua fé sem fingimento. Lembra que essa carta Paulo está escrevendo para Timóteo. Então, lembro, Timóteo, da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lloyd, na sua mãe Eunice, e eu estou certo que essa fé também, sem fingimento, habita em você. Então ele recebeu em casa alguma coisa já escrito do Antigo Testamento, pouca coisa já registrada talvez, que já tinha algum registro escrito da revelação do Novo Testamento, mas não tudo. O cânon das Escrituras ainda não estava fechado no Novo Testamento, mas alguma coisa já tinha. Então ele diz, você desde a infância conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A primeira coisa, a primeira característica das Escrituras que quero compartilhar nesta manhã, meus irmãos, está aqui na parte A do versículo 15, onde Paulo fala das sagradas letras que Timóteo conheceu. Você conhece desde a infância as sagradas letras. As Escrituras são as sagradas letras. As Escrituras são a sagrada palavra de Deus, meus irmãos, que foi registrada, foi revelada e foi registrada. Ela é tanto santa na revelação, quanto é santa no registro, na inspiração. Há um grande esforço, meus irmãos, em muitos estudiosos de separar, de desvincular a palavra de Deus da Bíblia em si mesma. Dizendo uma coisa, outra coisa. Uma coisa é a palavra de Deus revelada e é diferente a palavra escrita, porque teve a participação do homem. Como que a diminuir a obra revelatória de Deus e a obra inspiratória também. Vivemos tempos de muitos teólogos e do slogan do liberalismo teológico que fala que a Bíblia é um registro das experiências religiosas de um antigo povo semítico. A Bíblia só contém a palavra de Deus. Irmãos,
Quando você ouvir isso, não guarde isso. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa forma de abordagem, embora não tenha rejeitado o cristianismo, ela nunca esteve disposta a aceitar que tudo o que está registrado na Bíblia é verdadeiro. Todos os seus testemunhos são verdade, todos os seus juízos são verdade, como nós lemos no Salmo 119. A metodologia de interpretação do que é chamado como liberalismo teológico ficou conhecida como método histórico crítico. E algumas abordagens ficaram conhecidas como a crítica das fontes, a crítica das formas, a crítica das tradições, a crítica da redação, a crítica. Irmãos e irmãs, as Escrituras são as sagradas letras, e nós chegamos a elas como servos e não como críticos literários, não como juízes. Deus não nos chamou para sermos juízes e críticos da sua palavra. A palavra é a palavra de Deus. Se aproxime dela como servo. Não como juízes. Se quisermos comparecer um dia diante de Deus e não conhecê-lo como juiz. Portanto, é impossível desvincular a palavra de Deus das sagradas letras. E o motivo é simples. Esse é o único testemunho que nós temos. Sem a Escritura, nada sabemos sobre Jesus. Por isso, qual é a vantagem de tentar dissociar a Escritura da palavra de Deus? Houve movimentos recentes de busca pelo Jesus histórico, que é uma maneira de dizer que é preciso procurar Cristo fora das Escrituras. Não precisamos procurar Cristo fora das Escrituras se nós ainda não conseguimos encontrá-lo plenamente em tudo que está revelado aqui. Eles estão procurando e não acharam nada em outras fontes, fora das Escrituras. Em algum ponto misterioso, na soberania de Deus, meus irmãos, a revelação e o registro, a revelação e a inspiração se encontram e se tornam uma só. Segundo ponto, parte B do versículo 15. As Escrituras conferem poder de saber como ser salvo. Quer saber como ser salvo? As Escrituras revelam, as Escrituras mostram. Há poder de sabedoria aqui para nos fazer compreender isso. Parte B, do versículo 15. Desde a infância você conhece as sagradas letras. E qual é o poder dessas sagradas letras? Essas sagradas letras são poderosas. Elas podem torná-lo sábio para a salvação. Quer conhecer a salvação? As sagradas letras revelam, Deus mostra aqui como você pode ser salvo. Você será capacitado. Paulo está dizendo para Timóteo, você será capacitado. As Escrituras farão você capaz de saber na prática, de ser salvo, como salvo pela fé em Cristo. Isso nos traz uma outra grande verdade da Escritura. O objetivo da Escritura, meus irmãos, é salvação. Deus inspirou as Escrituras para salvação do homem.
A Escritura não se propõe a ser um compêndio de geologia, apesar de falar de terra, um compêndio de astrologia ou de astronomia, apesar de falar do sol, da lua, das estrelas. Ela não se propõe a ser um compêndio de física ou de qualquer outra ciência. A Escritura é a revelação divina sobre como um homem, uma mulher, como um jovem ou um velho pode ser salvo. Assim ela ensina apenas a verdade sobre todas as coisas que ensina. Mas ela não tem um compromisso de ensinar toda a verdade sobre todos os assuntos genéricos da existência, da vida humana. A Escritura ensina toda a verdade sobre a salvação. As Escrituras sagradas podem te levar ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da salvação, ao conhecimento de Cristo. A origem divina da Escritura é a razão por trás do seu poder de converter. Como aconteceu com Timóteo, pode acontecer com você se você ainda não é convertido. Aqui está revelado o poder de Deus para te tornar sábio, capacitado para ser salvo, capacitado para a salvação. Por isso, invista. Quer ver alguém salvo? Invista na vida dessa pessoa, em ensinar, em instruir, em corrigir, em pregar a palavra para essa pessoa. A origem divina da Escritura é a razão por trás do seu poder de converter. Se fosse somente palavra de homem, não mudaria a vida de ninguém, mas porque é a palavra de Deus, divinamente inspirada por Deus, ela é capaz para te tornar sábio para a salvação. E útil para o ensino, como diz o versículo 17. O versículo mais conhecido desse texto é o versículo 16. As Escrituras são inspiradas por Deus. A primeira característica, então, que nós falamos é que as Escrituras são as sagradas letras. Segunda característica, as Escrituras conferem poder de saber como ser salvo. Terceira característica das Escrituras, elas são inspiradas por Deus. Paulo chama as Escrituras de divinamente sopradas. Os livros de teologia, os comentários bíblicos, os teólogos, comentaristas bíblicos, eles dizem que esse termo usado aqui não é encontrado fora da Escritura. Parece que Paulo cunhou essa expressão, theopneustos, divinamente sopradas por Deus. Paulo diz para Timóteo que toda a Escritura é theopnestos, toda a Escritura é divinamente soprada, divinamente inspirada por Deus. Os teólogos liberais dizem, não, só a palavra de Deus é uma coisa, mas a escrita é outra, então isso aqui é só um livro, e aí eles rasgam a Bíblia, pisam na Bíblia. A Escritura, a escrita, é inspirada por Deus. E eu devo respeitar. Eu devo respeitar essa Escritura. Porque Deus soprou. Não é a palavra de Paulo, não é a palavra de Timóteo, não é a palavra de Mateus, não é a palavra de Davi, é a palavra de Deus. Agostinho dizia, sempre, toda vez que eu abro a Escritura, é o próprio Deus que está falando comigo.
Paulo está dizendo, toda a Escritura é isso. Toda a Escritura é divinamente soprada. Esse termo destaca, esse termo ressalta a origem divina e dessa forma a autoridade das Escrituras. Quando estudamos inspiração, há 3 formas de inspiração. A inspiração mecânica é aquela que se acredita que Deus ditou e o autor copiou, escreveu. Nós acreditamos na inspiração orgânica, que é a que diz que Deus, na sua soberania, no seu poder, Ele inspirou usando toda a capacidade do homem. Deus não passou por cima, não atropelou capacidade literária, erudição, sentimento, história da vida do autor. De maneira que quando a gente é capaz de ler sem saber, se alguém der um texto para a gente é capaz de dizer assim, isso é de João. Esse texto é de João. E esse texto é de Davi. Porque a gente vê a maneira de Davi escrever, sua poesia, sua adoração, seu coração, seus sentimentos. Paulo, quando a gente lê as cartas, a gente é capaz de dizer, isso aqui é de Paulo. Deus não desrespeitou, não violentou a capacidade do homem, mas Deus soprou, Deus inspirou, de maneira que a Escritura é divinamente soprada. A revelação, é obra exclusiva de Deus, mas a inspiração é orgânica, é Deus trabalhando juntamente com o homem. O pastor, professor, que me fugiu agora o nome, Leandro Lima, ele usa um exemplo interessante para falar dos vitrais das catedrais. Já teve a oportunidade de entrar numa catedral? Alguém já teve? Não. Nunca entrou nem numa catedral católica, gente. Uma catedral, falei catedral, não falei qual. De qual religião, de qual igreja, uma catedral. Catedral costuma ter vitrais, né? Então você tem lá, você está por dentro da catedral, vamos supor que seja de noite, você está do lado de dentro da catedral, então tem vidros vermelhos, amarelos, verdes, azuis, e quando você de dentro para fora você olha e uma luz é acesa, uma luz brilha do lado de dentro, você vê todas aquelas cores dos vidros, dos vitrais. A luz é vermelha? A luz é amarela? A luz é verde? A luz é azul? Não, a luz tem uma cor única, mas você vê a luz que o vidro reflete. Então esse poderia ser um exemplo. A luz é Deus dando a contribuição dele e os homens, os autores humanos, são como os vidros que fazem com que as cores deem destaque, apareçam na mensagem. Então é orgânica a inspiração do homem, de Deus trabalhando junto com o homem. As Escrituras são inspiradas por Deus e elas são úteis. Paulo fala sobre o seu ensino para Timóteo. Paulo diz, ensine, Timóteo. Você aprendeu de mim, ensine o que você aprendeu. Repreende. A Escritura é útil
para ensinar, a Escritura é útil para repreender, a Escritura é útil para corrigir e para educar na justiça. E por quê? Porque vem de Paulo? Porque vem de Timóteo? Não, meus irmãos, porque a Escritura vem do próprio Deus. Todo o seu texto é proveitoso de várias maneiras para conduzir, enfim, à retidão, para conduzir, enfim, à justiça, para conduzir ao arrependimento, para conduzir à conversão, à salvação, porque ela vem de Deus. E o último ponto, das características das Escrituras: as Escrituras são suficientes. O que diz o texto? Versículo 17. Tudo que ele falou, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, capacitado, preparado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado, aperfeiçoado. A Escritura é suficiente para isso. Então é nesse ponto que devemos pensar: será que há necessidade de novas revelações? Uma vez que temos as Escrituras como suficientes, por que precisamos de novas revelações? Nos tempos apostólicos, quando a Escritura ainda não estava completa, quando o cânon ainda não tinha sido fechado, isso ainda era necessário. Mas uma vez que a Escritura se fechou, se completou, a revelação se completou, e nada se acrescentará, porque nada pode ser acrescentado a essa palavra. Então, que necessidade ou que tipo de revelação seria necessária hoje? O que os crentes, os pastores e as igrejas precisam não é de revelação, mas da iluminação do Espírito Santo. A iluminação não traz nova revelação, ela esclarece para nós a revelação divina e aplica a nossa vida. Então, concluindo, todas essas considerações, meus irmãos e irmãs, devem levar o crente, estudante da palavra, a uma atitude de reverência para com a Escritura, para com a palavra de Deus. Não podemos, repito, não podemos nos aproximar da palavra de Deus, da Bíblia, como juízes, e sim como servos. Não devemos nos aproximar da palavra a título de dizer: não, a revelação, tá bom, Deus revelou, a revelação é santa, mas o registro, não. O registro foi inspirado por Deus, soprado por Deus. Essas letras são santas, são sagradas. Respeitemos, tenhamos reverência. Não vamos idolatrar esse livro, não vamos adorar a Bíblia, nós só adoramos a Deus, mas esta é a palavra de Deus, a palavra viva do Deus vivo. Estudar a Escritura precisa ser fonte de vida devocional e aprimoramento do relacionamento espiritual com Deus. O Deus das Escrituras é o Deus que deseja estreitar um relacionamento de aliança com a igreja, de aliança com o seu povo. Ele se revelou nessas antigas páginas porque Ele deseja que o conheçamos melhor e para que o amemos com mais intensidade, para que o honremos com mais fervor. Ao estudarmos essas sagradas letras, nós podemos ter a certeza de que nós estamos nos aprofundando em algo não apenas sagrado, também sagrado, mas algo confiável, que pode aumentar a nossa sabedoria e o nosso vigor espiritual.
Amém? Eu queria sugerir algumas aplicações para a nossa vida pessoal, para a nossa devoção. Estabeleça um plano de leitura bíblica. Algumas Bíblias trazem plano de leitura no final dela. Minha Bíblia é uma Bíblia simples, mas ela traz roteiros para leitura. Lá no final da Bíblia, NAA, simples, roteiros para a leitura da Bíblia, a partir de eventos, de acontecimentos, listados em ordem cronológica. Então, fala da criação, fala da queda, depois vai falar de Jesus, sua vida, sua morte, ressurreição, milagres e curas de Jesus. Tem roteiros para leitura. Nós temos um aplicativo da igreja, você pode baixar no seu Android ou no seu iOS, aí se for iPhone. Você pode baixar o aplicativo da igreja, procure, baixe. Lá tem leituras devocionais, tem mensagens. Lá tem plano de leitura em ordem cronológica, plano de leitura da Bíblia, vários tipos. Mas estabeleça um plano de leitura bíblica baseado na convicção de que a Escritura é suficiente para nutrir a fé. Troque, abandone o hábito de buscar sinais ou revelações subjetivas desse nosso tempo. Troque isso por oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para você compreender aquilo que já foi revelado. Ore ao Senhor: Senhor, me ilumina, Senhor, me dá graça, Senhor, traz clareza para mim na leitura e na meditação do texto bíblico. Crie um diário devocional em que você possa registrar como que a palavra corrige, como que a palavra orienta, como que a palavra ensina diariamente, conforme 2 Timóteo 3,16. Pratique a leitura reverente, lembrando que nos aproximamos dela como servos, não como juízes. Se você ler capítulo 2 de 2 Timóteo, versículos 24 a 26, Paulo está falando para Timóteo: não se meta em confusões com gente que cria problema na igreja. Não crie problema. Exorte, seja firme, ensine, use a palavra, corrija. Depois, no capítulo 4, no versículo 2, ele vai pregar, ele vai dizer: prega. 5 verbos imperativos no versículo 2. E 4 no versículo 5 do capítulo 4. Para dizer o que essa palavra é apta e é capaz de fazer. Mas pregue a palavra. A Escritura pode salvar. Então pregue. Amém? Pastor, eu não sei falar do Evangelho. Leia aí 2 Timóteo. Use a palavra. Anuncie, proclame. E que Deus use você para converter outras pessoas. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Seja bendito o nome do Senhor. Damos graças, Senhor, por tua palavra. Damos graças pelo privilégio, ó Deus, de saber que a Escritura é suficiente. É suficiente para salvar quem ainda não crê. É suficiente para fortalecer, consolidar a fé de quem já creu. É suficiente para instruir, para exortar, para corrigir. Senhor, obrigado pela suficiência da tua palavra. Obrigado. Obrigado. No teu nome. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Oh Deus, Deus é bendito. Eu entrego a Deus a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, a vida desta congregação, encomendando aos teus cuidados. Nós precisamos de ti, Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos desviar
da Tua palavra. Não nos deixes abandonar, Senhor, a fidelidade da Tua palavra. Sejamos fiéis na pregação do Evangelho, na pregação da verdade. Tua palavra é a verdade. A Escritura é a verdade. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.